cada um vai receber sua recompensa, né? Seu galardão, de acordo com o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tá? Não está se referindo assim, bem moral, né? Se fez o mal, salvo, não né? salvo, não, se fez mal e não foi perdoado, não está lá. Né? Então, esse bem ou mal está atrelado aqui ao feito. A qualidade a qualidade, ó. Segundo o que tiver feito. Ou bem feito ou mal feito. Aí que tá. A qualidade, né? A qualidade. Então não é assim que você tenha que fazer bastante coisa e mal feito. Tá? E tem bastante, né? Mas faça bem feito. Faça pouco, mas faça bem feito. Não faça por metade, não faça relaxadamente. A Bíblia até fala nisso. Fala nisso porque o teu galardão vai sofrer detrimento. Deterioração. Detrimento você vai lá. Inferiorização. Exato. Você vai lá com um fardo de obras. E de repente você vai sair de lá com nada. Um fardo de feio. Trabalhou a vida inteira, correu a vida inteira, né, porque você às vezes tinha ambição nisso aí, né? Ambição humana, né? E fez mal feito. Né? E daí o que aconteceu? Né? Aconteceu que tua obra não teve qualidade. Teve muita quantidade. Teve volume. E não teve qualidade. Né? E daí vai o apóstolo João, no capítulo, no versículo 8 da segunda epístola, né? Ele diz assim, para que o crente, até podia procurar para nós aí, né? João 8. João, versículo 8 da segunda epístola. Tá. Segunda epístola de João. Segunda? João, versículo 8, olhai por vós, é isso? Pode ler, Madeira. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebendo o inteiro galardão. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebemos o inteiro galardão. Então é o seguinte, muitas vezes nós olhamos para a obra, olhamos para a tarefa, mergulhamos na tarefa. E não olhamos para nós. E aí que reside o problema de você tá sofrendo detrimento naquilo que você está fazendo. Então a qualidade das obras, a qualidade dessas obras está em nós, e não no que nós fizemos. Exato, está em nós. Então isso quer dizer a nossa motivação, o que nos leva a fazer, nossos sentimentos. É nisso que está, isso que qualifica as obras. Exato. Porque a gente observa assim, que eu vejo assim que tem dá para dizer assim, que tem três trabalhadores, né? O trabalhador que pouco tempo nós falamos nesse termo, né? Que o apóstolo Paulo, ele não tinha pretensão nenhuma, né? Trabalhador despretensioso, faz por amor, por dedicação, né? Ele faz por amor, que ama, né? Daí e daí tem aquele que faz por ambição. Ele ora por ambição, lê a Bíblia por ambição, se consagra por ambição, porque ele enxergou no reino possibilidades de crescimento egoístico. Né? Egoísta, individual. Ele quer usufruir das benesses que existem no reino. Né? Então ele se consagra. Essa pessoa, ele poderá ser salvo, mas ele que não se engane, que ele não vai receber recompensa nenhuma, porque a fonte de motivação está errada. Né? E também tem aquele que trabalha por compromisso. Não tem como dizer pior ou melhor, mas esse aí é quase que o relaxamento. Não, até que às vezes ele faz bem feito. Não digo que ele faça bem feito, mas ele faz por compromisso e não tem mais amor ali, ó. Isso eu quero mandar feliz. Ele faz por compromisso, ele é pago para fazer, ele é salariado, né? Ele tem que fazer, né? Não tem prazer. Ele tem que mostrar. Tem que mostrar resultado, sabe? Ele é também uma pessoa que corre um sério risco da sua obra ter depreciação. Tá? Então, a pessoa que quer se consagrar, não é nada errado, né? Você almejar, né? Você tem que fazer tudo, mas por amor. Por amor. Né? Se você é uma pessoa que é salariado, né? Que remunerado, essa expressão, ele tem que ir avante, ir além. Sim. Além daquilo que ele está fazendo. Com certeza. Porque ele está recebendo aqui a recompensa. Né? Senão vai haver uma injustiça lá no céu. Né?
o irmãozinho lá, o trabalhador, o lenhador lá, né? Chegou em casa cansado do serviço lá e largou tudo, tomou um banho e foi fazer a obra de Deus, né? E enquanto que o outro tinha todas as comodidades, conforto, né? E como que vai haver lá não tem isso aí, né? Então tem que fazer jus aquilo que ela vai ser julgada a qualidade das intenções, das motivações. Motivações, fonte da motivação. E eu vejo hoje que existe, tá muito errado, né? Muitas pessoas tá totalmente errada a fonte da motivação. Infelizmente, as motivações se variam muito, né? O tempo que a gente vive, a época que a gente vive, né? Os valores invertidos, né? A superexposição, né? O cristianismo hoje está, apesar dos pesares, ainda está em alta. É um mercado explorado pelos charlatãos do evangelho, né? Que vendem o cristianismo, vendem, né, de uma forma deturpada, e as pessoas compram isso como uma maneira de enriquecimento, né? De promoção, de status, muitas outras coisas, né? E aí isso vai trazendo motivações erradas, né? As pessoas não veem, não, o evangelho, o cristianismo, servir a Deus, ou fazer a vontade de Deus, traz algum benefício aqui, né? Tem recompensa aqui. Status, dinheiro, N coisas que pode trazer, né? E aí fomenta a motivação errada no coração das pessoas, né? Então é uma lição assim, ó, não querendo assim depreciar líderes, trabalhadores, os grandes homens de Deus, os pastores, né? Porque esse espírito às vezes está até nos pequenos, né? Claro, com certeza, com certeza. Isso é sentimento do coração, né? Então não está escrito aqui, né? Está aqui, né? Está muito oculto, muito disfarçado, né? Não importa se é grande líder ou é uma pessoa insignificante, né? Mas então, Jefferson, a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre procurei dentro das minhas limitações, né? Guardar algo lá em cima. Verdade. Com que me move a fazer isso? O que me move, qual é a minha motivação, né? Leva a fazer isso, né? Voltando ainda só para não deixar muito dependurado o assunto, tá? Tem um texto de 1 Coríntios, capítulo 3, que Paulo explica, né? Teve a visão que ele teve, né? Como mais ou menos, como vai se dar esse julgamento, né? Lá no tribunal Bema, né? Ele diz aqui no capítulo 3, né? Isso aqui é um clássico texto a respeito do tribunal de Cristo, né? É o 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 3, né? Esse é falar em tribunal de Cristo, esse é o clássico, né? Quanto tempo temos, né? Não, o tempo aqui é nosso. Eu não quero prender muito não. Mas podemos finalizar com esse assunto bem tranquilo, né? O versículo 8 diz assim, ó. Ora, o que planta e o que rega são diferentes, né? Geralmente. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Dois trabalhos distintos. O servo, o Senhor, ele é justo, né? Ele vai recompensar cada um. Né? Muito bem. Segundo a graça de Deus, versículo 10, né? Que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Né? O fundamento é Cristo. Né? A base é Cristo. Né? A pedra de esquina é Cristo. Né? E em cima da nossa conversão em Cristo, né? Se refere a isso quando fala em fundamento. Isso, né? Nossa conversão. Nós nos convertemos e estamos aonde? Nós estamos em Cristo. Né? A partir de Cristo, de uma nova criatura, a nossa vida é edificada e as nossas obras, a nossa obra vai sendo também feita. Sim. Né? Vai aparecendo, né? Entendi. Daí, em mais diz aqui, ó, veja cada um como edifica. Né? Daí, continua aqui, ó. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Né? Sim. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, vê aqui seis materiais. Né? O Paulo faz uma alegoria aqui de palavras. Né? Ele coloca assim 3 materiais como os mais raros e mais caros. Né? É o ouro, a prata e as pedras preciosas. Né? Isso aí você não acha em qualquer lugar. Sim, né? sim. Se alguém formar um edifício, né, uma construção, né, com ouro, prata, pedras preciosas, ou então com madeira, feno e palha. Tá? Agora vem materiais baratos. Material mais inferior. Inferior. Né?
O Paulo faz essa colocação, né? Que há a possibilidade, né, do construtor ou construir com ouro, com pedra, com prata, com pedras preciosas, ou então construir, fazer também uma obra, né? Fazer ela com madeira, com feno e com palha. Né? Aparentemente, talvez, humanamente, talvez não apareça para nós aqui. Né? Mas lá vai aparecer, né? Vai aparecer isso aí. Essas qualidades aqui não são no critério humano. No critério humano, tipo, qualidade, vamos dizer assim, humanamente olhando, não, a gente não vai ver, como a gente disse aí, a gente não está levando, não está falando de liderança, de grandes líderes, né, a gente não está depreciando ninguém. Né? Até porque isso não é visível aos olhos humanos. É coisa que está cometendo um julgamento equivocado, né? Porque isso é questão de sentimentos, né? Motivação, amor, são coisas para o homem não tem essa diferenciação, mas essa diferenciação aqui de ouro, prata e coisa tem para Deus, tipo, é na ótica divina, né? Sim. Essa segundo o que você entenda, né? Ouro fala de Deus. Isso ia ser a minha principal pergunta. Você ter na tua vida, no teu ministério, né? Deus, você tá imbuído de Deus. Deus está em você. Né? E qual é que é o principal? O principal, como é que eu vou dar a expressão assim? Simbolicamente a expressão da divindade. Da divindade, né? E a melhor forma de Deus aparecer na minha vida, do ouro aparecer, é através do amor. O amor é o que mais brilha e o que mais glorifica a Deus e que mais mostra que Deus está na tua vida. Né? É o amor, né? O amor. É o que a Bíblia diz, né? O amor por Deus, pela obra dele, né? O amor uns pelos outros, né? O amor pelo fraco, né? Sim, pelo necessitado. A herança divina em nós, a principal herança é o amor, né? É por isso que fala aqui, né? Do ouro, né? Eu acredito assim que dizer eu tenho Deus e não amar, você não tem Deus. Né? Prata, desde o Velho Testamento, fala da redenção, né? Lá você redimia, se comprava, né? Por prata, né? E a prata se refere à redenção em Cristo Jesus, né? Você ser realmente, não apenas você ser um convertido, né? Mas você pregar sobre a redenção, né? Não somente você gozar dos benefícios da redenção em Cristo, mas querer compartilhar que outras pessoas também, né? Alcancem. Porque você vê assim, ó, hoje existem muitos pregadores, né, de renome. Eles não falam na redenção, na conversão, na morte de Cristo, na redenção, né? Transformação, nova vida, no resgate. Né? Não tem prata na pregação deles. Né? Não tem prata. Né? Eles falam de autoajuda, estímulo, pregações bonitas, de efeito. Né? Você vê assim, muitos pregadores que eles têm frases de efeito. Eles lançam aquela frase de efeito e a igreja vai ao delírio, como se fosse uma plateia. É tudo já coisa programada. Aciona um gatilho mental. Domina essa. São pregadores que não tem prata. Né? Precisa ter a prata. A prata é você pregar sobre pecado, né? E a cura para o pecado, que é através do sangue de Jesus, da morte de Cristo na cruz. Né? E esse tipo de pregação não está muito raro hoje. Não tem interesse. Não tem interesse. E não tem público. Se você pregar bastante sobre isso aí, não tem público. Não só prega. Apontando o estado atual do homem e a necessidade de salvação, né? Então, quem tiver prata na obra dele, né, vai receber galardão, né? E segundo, e a terceiro material aqui, pedras preciosas, né? Pedras preciosas falam dos dons espirituais, né? Só que as obras realizadas por meio usando os dons. Né? E também com evidência assim do Espírito Santo na vida, né? Não fazendo na carne, na motivação. Exato. Até estava lendo sobre Judas na epístola, né? Ele recomenda no finalzinho ali, né? Para nós orarmos, né? No Espírito Santo. Até nossa oração tem que ser uma oração saturada da direção da vontade do Espírito Santo, né? Então você tem um ministério assim, de alcance que tem os dons espirituais, né? Você está ministrando, você
é um crente que pode ser usado os dons na hora que for necessário. Sim. É muito lindo e útil. Usa, Né? Uhum. Então, esses materiais aí redundam em obras permanentes, né? Obras resistentes, né? Que não sofrerão. Agora, tem pergunta para ti. É fácil de você adquirir esses materiais? Não. Você encontra em qualquer lugar? Não, nenhum desses, né? É tudo um processo, né, de minério, de extração, não é? Você precisa pagar um preço caríssimo. Para você ter um ministério assim, você tem que pagar um preço caro, renúncia, sacrifício, né? Oração, né? E é interessante, né? Verdade. Agora nós vamos aqui para as outras 3 obras, né? Uhum. Madeira, feno e palha. Tá? Madeira fala da humanidade, coisa humana. Né? Sim, a humanidade. Natureza humana. Né? E aí já fala um monte. Aí não precisa nem falar mais nada. Né? Feno, então, você fala, né? Feno. O que representa o feno? O feno é um tipo de comida, é ou não é um tipo de comida? Um alimento, né? Um alimento. Um animal, né? Mas é um alimento muito barato, né? Muito precário, né? A ovelha não come feno. De nutrientes e coisas. A ovelha come pasto. Né? Pasto verde. Né? Então o feno é uma espécie de material assim que é mais fácil de você encontrar, né? Você ter. Né? Engasga bastante a pessoa que tem um animal que come, né? Dependendo do animal, né? Sim. Mas não produz efeito. Não alimenta, não tem nutriente, não. Só engana. É quase que uma alimentação meio artificial, né? É verdade. E madeira, feno e palha, né? Palha é uma coisa assim tão leve, tão supérfluo, né? A palha é o exterior de algo. Eu também já li a respeito disso. Quando tem um texto que diz que tem a palha com o trigo. Jeremias parece que fala, né? Que tem a palha com o trigo. O trigo você coloca os 2 na peneira, né? E abana, né? A palha é tão leve que vai embora, né? Um dia ela faz parte. Isso aqui eu posso colocar isso aqui a palha como vaidade, coisas super. Com certeza, coisas humanas, exterior, né? Mas orgulho, né? Orgulho, coisas humanas, né? E a palha um dia faz parte da semente, mas uma hora não precisa mais, né? Tem que tirar fora, né? Então esses 6 materiais que você fazem a obra, né? E daí nós continuarmos aqui, né? A obra de cada um se manifestará. Não tem como não se manifestar. Né? Pode aqui não se manifestar, né? Mas você faz para Deus, né? Faz para Deus, quietinho, né? Mas tá tudo anotado lá, guardadinho. Como eu disse aqui, humanamente já não tem como identificar ouro, prata, palha. Mas lá não vai ter como esconder isso, né? Diante de Deus, né? A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará. Esse dia, o dia do Bema. Né? O dia do tribunal de Cristo, da recompensa, lá diante de Cristo, sim. Né? Vai ser declarado, né? Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Né? Eu creio que esse fogo é a próprio olhar de Cristo. Né? Não vai ter um fogo lá que nem o Ives, né? Que nem o Ives olha, né? Mas não vai ser um olhar assim de medo, de juiz. Mas o olhar dele. Exato, ele vai definir já. Né? O olhar purificador. Exato, vai identificar tudo em você. Né? E daí vai ser descoberta a obra. Sim, né? Aí vai ser descoberta. Muitos vão talvez se decepcionar, né? Porque no céu não vai ter essa decepção. Sim, né? sim. Um rir do outro. Esse né? sentimento humano não tem lá. Né? De disputa, de nada, né? Mas um sentimento de. Porque senão não estaria dizendo ele sofrerá detrimento e tal. Tipo, eu creio que no olhar de Cristo, a avaliação dele, você tem recompensas. Você não tem recompensa porque as obras. Né? E o versículo seguinte diz assim: e se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Né? O fogo vai pegar, né? Sim. Com certeza a madeira, o feno e a palha vão ser queimados. Né? Mas a que permanecer vai receber galardão. E ele diz mais aqui, ó. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. É aquilo que nós falamos lá, que o evangelista João diz: cuida para que você receba inteiro galardão.
Não inferiorize. Esse sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Eu escutei uma vez, há anos atrás, o pastor João Ferreira, citando um mestre que ele teve, que foi um pastor de Santa Maria, Orvalino Lemos. Orvalino Lemos, né? Um mestre do pastor João Ferreira. Né? E ele disse assim que, imagina uma pessoa que se escapa de um incêndio, ele só se escapa com a roupa do corpo. Né? Mais nada. E assim vai acontecer. Só vai ser salvo. Então dá para entender assim que vai ter classes. Né? Classes lá no céu. Nem todos vão ser iguais. Né? Alguns apenas salvos. Alguns apenas salvos. E outros salvos com recompensas. Com bastante recompensa. Né? Vamos muito interessante. batalhar para chegar nesse dia. Para sermos salvos. Mas ser salvo e recompensado pela vida aqui, né? Eu ouvi um professor também de escatologia dizendo, ele disse que, ele usa, é dele essa expressão, né? Ele disse que naquele dia muitos desejarão voltar para fazer, servir, porque tiveram diante de uma grande oportunidade de servir a Deus com amor e negligenciaram, né? Tal a importância. Que a gente possa, que essa palavra, que esse esclarecimento, que esse ensinamento teu, que sempre é característico teu, muito esclarecedor, de uma linguagem simples, uma linguagem da gente, que a gente compreende, que traduz a Bíblia, interpreta, né, não é traduzir a Bíblia, com a linguagem erudita, que é a Bíblia, difícil de compreensão para a maioria, mas traz a linguagem nossa linguagem, sabe? Uma das coisas também que leva, porque tem muitos estudiosos de escatologia, tá? Mas uma das coisas que me faz crer muito e atentar para o que você diz, foi o que você disse um dia numa aula, dizendo o seguinte, que é muito perigoso você bater o martelo em determinados assuntos, principalmente escatológico, né? Não será assim e não será do outro jeito. É perigoso. Alguns assuntos não. Então, e que você sempre deixa muito claro, eu entendo dessa maneira. Não estou dizendo que é plenamente isso e não tem outra interpretação, mas eu creio por conta do estudo, da investigação, me levou a crer. Né? Então isso te dá, posso dizer assim, credibilidade nesse, sabe? O que me deixa com o pé atrás é quando o ensinador, principalmente de escatologia, é muito taxativo, muito bate o martelo ali, então ele se fecha, ele já é muito fechado já para aquele assunto ali, né? E que esses esclarecimentos, essas aulas aqui que você está dando para nós, sirva para o nosso entendimento, para a clareza, para que a gente não só anele a salvação, mas que a gente, além de anelar a salvação, que a gente sirva a Deus, ao próximo, preste um serviço ao reino, e com vistas à recompensa de Cristo, né? Que será muito interessante. Muito obrigado, Otto, pela tua disponibilidade, eu sei o teu trabalho, os teus compromissos corridos, que você dedicou aqui para estar aqui conosco. Deus continue te usando e te abençoando, você e toda a tua abençoada família.